Que a graça, nosso Deus, em Cristo Jesus, na companhia do Espírito Santo, esteja junto conosco, meditando nas santas palavras de Deus, reveladas aqui para nós. E hoje vamos meditar baseado na carta de Tiago, no capítulo 3. Amém. Nós sabemos que a comunicação é algo extremamente importante e necessário para cada um de nós. Nós compartilhamos a nossa vida, aquilo que aprendemos, nossos desejos, nossos sonhos. Nós compartilhamos as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições. Nós compartilhamos também aquilo que cremos, a nossa fé, a nossa esperança. Se comunicar é algo extremamente importante. E a gente percebe isso ao ponto de Deus até realizar milagres na vida de pessoas para que elas possam falar. A gente viu isso na semana passada, onde Deus realizou um milagre na vida de um surdo e mudo, para que ele pudesse então sair e falar de tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. Agora, a reflexão que eu quero fazer com vocês, as palavras são importantes, são necessárias, sem elas nós não temos como nos comunicar. Mas até que ponto precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos? Até que ponto nós conseguimos cuidar ou medir, avaliar o impacto que as palavras que nós proferimos causam na vida das outras pessoas? Será que nós temos a liberdade de falar aquilo que nós queremos? Será que tudo é permitido com que a gente possa expor? Deus nos oferece um mandamento exatamente sobre essa questão. Vocês se lembram? Que mandamento nós temos para falar exatamente da parte da comunicação, do nosso relacionamento uns com os outros? Às vezes na instrução eu faço esse exercício, o Mateus e o Eduardo estão aqui, e eu trago uma situação e falo, tá aí, sobre isso, qual mandamento fala a respeito dessa questão ou dessa situação? Esse é um bom exercício para que a gente possa ser eterno aprendiz dos mandamentos que Deus nos deu. Que mandamento nós temos para falar desse nosso relacionamento uns com os outros através das palavras? O oitavo mandamento. O que diz o oitavo mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O oitavo mandamento compreende das coisas que falamos e como as falamos. Eu digo que é um dos mandamentos mais fáceis de a gente entender, creio eu, porque todo mundo sabe o que é mentira, todo mundo sabe o que é calúnia, todo mundo sabe o que é fofoca, todo mundo sabe como é triste viver acusado injustamente, ou descobrir que estão falando coisas a nosso respeito. Todo mundo sabe como é triste ser mal falado por outras pessoas. É terrível. Mas apesar disso, apesar de sabermos esse mandamento de forma bem clara diante de nós como seres humanos temos a inclinação de usar a língua para mentir, ofender e falar mal das outras pessoas. Vocês acham que não? Mas isso é muito presente no relacionamento que nós temos na sociedade em que vivemos. Na semana passada, no último domingo, e até pensando a respeito desse tema, desse texto, eu vi uma reportagem que me chamou a atenção. Vocês sabem o que são os haters? Já ouviram falar disso? Haters é uma sigla, é um tipo de comunidade na internet, que são chamados aqueles que, na verdade, disseminam ódio, fazem comentários raivosos, ofensas, xingamentos e até em determinadas situações, ameaças de morte. E isso está recheado, né, na internet. E tem nessa reportagem, a repórter chamada Renata Capucci, ela procurou por haters que tivessem
que quisessem falar por que falam mal das outras pessoas sem nenhum motivo aparente. Por que querem disseminar o ódio e a maldade, falar mal das outras pessoas simplesmente por falar mal. E ela procurou e choveu pessoas que estavam dispostas a falar. Uma dessas pessoas falou assim: me escolhe, porque eu adoro falar mal das outras pessoas. E se for famoso, eu gosto ainda mais. Mas teve uma pessoa que ela entrevistou e que eu recortei uma parte da sua fala. Ela disse assim: eu até poderia lá tentar fazer o bem, né? Fazer uma crítica construtiva. Olha só o que ela disse. Mas eu acho mais divertido ser maldosa. Sarcasmo irônico, debochado, maldoso. Acho mais divertido ser maldoso. Sarcasmo irônico, debochado. Então a repórter perguntou para ela: mas você não se arrepende daquilo que tu fala? E ela, com bastante tranquilidade, olhou para ela assim: não me arrependo. A carta de Tiago traz palavras duras, né? Mas ela fala que a nossa língua, as palavras que pronunciamos, elas podem ser tanto bênçãos ou maldições. Palavras que podem tanto edificar, ou palavras que podem destruir a vida de alguém. Eu tenho certeza que todos nós aqui queremos utilizar as palavras para edificar a vida de alguém, para ser uma bênção na vida de alguém. Eu não vejo ninguém de nós utilizar as palavras para destruir a vida de alguém, de forma alguma. Até porque nós entendemos que nós queremos zelar pela identidade do nosso próximo, com palavras. Porque se a gente ataca com palavras alguém, a gente está atingindo a pessoa como inteira, a sua identidade, a sua honra, quem ela é. E nós não queremos ser assim. Até a carta de Tiago: não sejam assim. E o texto, um exemplo que eu trago para ver o impacto que isso causa, depois eu vou trazer os exemplos aqui que a carta de Tiago também traz, mas um exemplo que eu gosto muito, que às vezes eu compartilho, do impacto que uma palavra ela causa na vida de alguém, que pode ser destruidor, é o seguinte: é muito fácil a gente subir no alto de um prédio, levar o nosso travesseiro de pena, chegar lá no alto e abrir, e deixar que o vento leve todas as penas embora. É muito fácil fazer isso. Não tem dificuldade nenhuma. Agora é impossível você ir lá resgatar todas as penas que o vento levou. Assim acontece com as nossas palavras. No momento onde nós as pronunciamos, elas não são mais nossas. E dependendo da maneira como a gente usa, elas podem causar feridas profundas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, Deus ele deixou um mandamento para que nós, que não conseguimos controlar a nossa língua, possamos ter na palavra de Deus uma orientação. O 8º mandamento, ele proíbe o falso testemunho. Por que isso? Porque em Cristo, que somos lavados e regenerados pela fonte batismal, fomos trazidos para perto da sua palavra, nós estamos comprometidos com a verdade que Deus nos dá e revela em Cristo Jesus. Nós estamos comprometidos além da verdade, mas também em prol e em benefício do meu próximo. Por isso, a partir do 4º mandamento até o 10º, o propósito deles é para que a gente possa ter bons relacionamentos, é no sentido horizontal, para a gente possa cuidar do nosso próximo, daqueles que Deus colocou ao nosso redor. Na época da carta que foi escrita aqui em Tiago, a gente sabe, né? Não havia internet. E parece óbvio dizer que, nos tempos que a gente vive, aquilo que a gente fala na internet acontece, né, é uma extensão da nossa vida. Só que às vezes o que me preocupa é que às vezes aquilo que a gente diz em um determinado ambiente, às vezes eu tenho medo de dizer na frente da pessoa, olhando nos olhos dela. Quando Lutero ele vai falar a respeito desse mandamento, tem uma explicação que às vezes a gente memoriza, dizendo: o que significa isso? Não dizer falso testemunho contra o próximo. Ele diz assim: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir, trair, caluniar ou difamar o próximo. Mas, por outro lado, devemos sempre desculpar o nosso próximo e interpretar
tudo da melhor maneira. Olha só, ele fala para nós não mentir, trair, caluniar, mas mesmo assim, se desculpem sempre. E diz mais ainda, interprete tudo da melhor maneira. Interprete tudo da melhor maneira, não da pior maneira, da melhor. E quando a gente olha para o texto de Efésios, até eu vou pedir para colocar aqui na tela, o texto de Efésios, capítulo 4, ele vai resumir muito bem esse 8º mandamento quando ele diz assim: não mintam mais. Cada um fale a verdade com seu irmão, pois todos somos membros do corpo de Cristo. No versículo 29 ele vai dizer: não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que aquilo que vocês digam faça o bem aos que o ouvem. Eu até sublinhei algumas palavras, né? Diga a verdade, não fale, não tenha palavras que causem mal na vida dos outros, e essas palavras que vocês pronunciam, que tenham o propósito das pessoas crescerem na fé, possa beneficiar. Isso me fez lembrar de uma história bem conhecida das 3 peneiras. Não sei se vocês conhecem, é atribuída a Sócrates. Tem um senhor que chegou perto de Sócrates e estava muito animado para falar uma coisa, algo que poderia até ser útil para Sócrates. Mas antes de falar, Sócrates chegou para ele e disse assim: antes de você me disser, passou pelas 3 peneiras? E o homem olhou para ele: como assim 3 peneiras? Se você não conhece, preste atenção que eu vou te ensinar. A primeira peneira fala sobre a verdade. Isso que você vai me dizer é verdade? A pessoa pensou, falou: não sei, eu ouvi apenas. Não mintam, cada um fala a verdade, diz o apóstolo Paulo. Sócrates, ele perguntou: então, se você não sabe se é verdade ou não, vamos passar pela segunda peneira, a peneira da bondade. Eu tenho certeza que você passou pela peneira da bondade, né? Então aquilo que tu vai me dizer é algo bom. E ele, um pouco envergonhado, falou assim: não, infelizmente não passei, devo confessar que não. O apóstolo Paulo vai dizer: não digam palavras que façam mal aos outros. Mas se realmente aquilo que você quer dizer é algo que é importante para mim, então vamos passar pela última peneira, a peneira da necessidade. Convém contar, resolve alguma coisa, melhora a nossa vida. O apóstolo Paulo vai dizer: para que aquilo que vocês digam faça bem aos que o ouvem. Se passar pelas essas 3 peneiras, conte. Tanto eu, como você, como todas as pessoas que estiverem aqui vão se beneficiar dessas palavras. Caso contrário, esqueça, enterre. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia. Percebam que as palavras que a gente diz, elas podem ou têm a possibilidade de causar estrago na vida das pessoas. E essas 3 peneiras, que não estão colocadas apenas por Sócrates, mas a gente percebeu nas próprias palavras do apóstolo Paulo em Efésio, nos orientam e nos ajudam a usar as palavras que Deus nos deu. Vamos olhar então para Tiago, capítulo 3, e ele vai ilustrar como a língua ela pode ter efeitos catastróficos ou efeitos de bênçãos. No versículo 5, a gente percebe como ele começa dizendo: é isto que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma floresta, uma grande floresta, pode ser incendiada por uma pequena chama. Isso não é incomum a gente pensar, né? São Paulo, interior de São Paulo e vários lugares aqui do Brasil e fora do Brasil estão no momento de seca. E a grande porcentagem das chamas e das queimadas que destroem não somente as árvores, o meio ambiente, mas também os animais e tudo que habita ali, e consequentemente vai causar estragos na nossa respiração, nossa qualidade de vida, nas chuvas e tudo mais. Na grande maioria é causada por alguém que coloca fogo lá.
essa comparação que a gente tem muito claro, a gente sabe do estrago que faz. Tiago vai dizer, a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo, espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Esse é o estrago, que quando é levado na vida das outras pessoas e também na nossa própria vida pode causar. Nossa vida fica em chamas, ou seja, nossa vida fica perdida e condenada. O segundo, a ilustração, que a gente não precisa de muitos detalhes, que a gente vai perceber qual é o impacto que a língua causa na nossa vida, é a partir do versículo 7, que diz: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. A gente controla várias outras coisas na nossa vida, mas a língua é difícil de controlar. E o exemplo, a imagem que está aqui, é que a língua é um veneno mortal. Traz morte. Isso, traz morte. E os últimos dois exemplos, é a partir do versículo 9, diz assim: usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Ele diz: meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, antes de continuar, língua de bênção, maldição, palavras para agradecimento ou palavras para destruição? Essa é a realidade, esse é o contraste, é aquilo que, possibilidade que nós podemos fazer com as palavras que pronunciamos. E ele vai então fazer uma comparação que eu acho muito interessante. Ele diz assim, a partir do versículo 11: por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Por acaso, meus irmãos, pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que ele quer dizer com essa comparação? Tiago faz uma reflexão a respeito de quem nós somos. Em outras palavras, por natureza, nós não temos como produzir algo além ou algo diferente do que nós somos. Nós somos o quê? Falhos, miseráveis pecadores. Nós somos pecadores. A gente confessou isso agora no batismo. Nós nascemos em pecado. Se não fosse a graça e misericórdia de Deus. Se não fosse a graça e misericórdia de Deus. Mas essa é a nossa realidade. Como é que a gente pode produzir algo que não está em nós? Diz no texto bíblico, o próprio Jesus vai dizer que é do falar, né? É de dentro que vem, do coração, que vem todos os tipos de impureza. E o falar impuro, ele traz brigas, discórdias, desunião. Isso dentro da família, entre amigos, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Esse pequeno instrumento de comunicação pode causar muitos estragos realmente. Mas tem um jeito, só tem um jeito de mudar essa realidade. Isso passa pelo arrependimento diário, por uma mudança de vida. Porém, não é uma mudança que vem de dentro para fora, mas é uma mudança que vem de cima. É uma mudança que vem dos céus, uma mudança que vem de Cristo, uma mudança que vem da palavra, que vem da ação do Espírito Santo em nossas vidas e em nossos corações. Irmãos em Cristo, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu na nossa vida. Apesar de reconhecermos a maldade que habita em nosso ser, que refletida através das nossas palavras, pelo lavar regenerador do santo batismo, pela proclamação das boas novas em Cristo Jesus, por fazermos parte dessa família da fé, por podermos celebrar o santo sacramento do altar, que é o perdão dos pecados, sendo fortalecido a nossa vida e a nossa esperança. Hoje, eu, você, todos nós aqui temos algo diferente a dizer. Temos algo eterno a dizer. Nós somos acolhidos no reino de Deus como filhos e temos algo especial. Nós temos palavras que edificam, que constroem, que salvam. Temos palavras cheias de bênçãos concedidas pelo Salvador Jesus Cristo.
Deus em Cristo, com a sua morte e ressurreição, quando estava lá na cruz, Ele disse uma palavra muito especial, muito importante. Ele disse tetelestai. Ele disse: está pago, está consumado, nós não devemos mais nada. Cristo pagou as nossas culpas na cruz do Calvário. E essa palavra é dita para mim, para você, para todos nós. Por isso, quando Jesus ressuscitou, e logo depois de se encontrar com os discípulos, Ele diz outra palavra: aqui está a paz, eu sou a paz, essa paz eu entrego para vocês. Essa paz faz brotar em nossos corações uma nova vida, uma nova realidade. Consequentemente, nós temos algo a dizer, nós temos palavras, nós temos conteúdo, nós temos uma mensagem, nós temos uma esperança. E somos surpreendidos com algo novo, preenchidos com um tom de doçura e sensibilidade junto ao nosso irmão. Porque o nosso objetivo, resgatados da condenação, não é levar outras pessoas para o inferno, mas é tirá-las de lá e conduzi-las a Cristo Jesus. Por isso, as palavras finais aqui de Tiago são extremamente necessárias e importantes para nós, porque refletem quem nós somos e da onde vem a ajuda para que possamos sair dessa situação. Ele diz-lhe, a partir do versículo 13: existe entre vocês alguém que pode ser sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Essa espécie de sabedoria não vem de cima, não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Não é esse tipo de sabedoria que a gente busca, de pessoas espertas que usam através das palavras para ludibriar, para confundir as pessoas que estão em nosso redor. Não é esse tipo de sabedoria que Tiago está nos orientando a usar as palavras. Mas a partir agora do versículo 16, temos uma outra sabedoria. A sabedoria que vem do céu, vem do alto, é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Olha só, vem do alto, uma palavra que é pura, que traz a paz, que é sensível, cheia de misericórdia, produz boas ações, não olha pela aparência, livre de fingimentos, é bondosa. São palavras que edificam, são palavras que constroem, são palavras que trazem bênção na vida daquelas pessoas que assim as ouvem. Nossa oração é para que possamos buscar cada vez mais a sabedoria que vem do alto, que vem da palavra, sabedoria que vem do nosso Deus. Vamos levar a sério a nossa vida de arrependimento, de oração, meditação e comunhão que nós temos com Deus dia a dia. E é nesse cristianismo simples, diário, mas comprometido, que somos preenchidos em nossos corações. Um coração onde antes era um coração cheio de maldade e pecado, e nós agora preenchemos de palavras novas, de palavras de vida e palavras de salvação. E que essa paz invada a nossa vida, invada os nossos diálogos, invada todos os ambientes onde nós vivenciamos, para que quando essa palavra sair das nossas bocas, sempre será em defesa da pessoa. E essas palavras possam também transmitir esperança, possam ser preenchidas de verdade, cheias de bondade e salvação. Amém. Nos colocamos em pé. Queridos irmãos, antes de falarmos com alguém, vamos ouvir aquilo que o mandamento nos diz
Vamos interpretar tudo da melhor maneira, para que quando passar por aquelas peneiras da verdade, da bondade e da necessidade, aquilo que compartilhamos possa ser recebido pelo nosso próximo como palavras de edificação. Dessa maneira, quem estiver do nosso lado vai ser beneficiado, vai ser abençoado, vai ser edificado e todos receberão vida e salvação. Amém.